defende o impeachment do Bolsonaro? Claro. Isso inviabilizaria um Lula versus Bolsonaro. Não, mas olha só, isso é muito importante que você está me perguntando, Igor. Eu defendo o impeachment do Bolsonaro, não é porque ele é um presidente ruim, não. É por quê? Porque ele cometeu crime. Porque isso eu faço questão absoluta de esclarecer, porque assim, presidente ruim você derrota na eleição. Sim. Você não pode banalizar o impeachment. É. Pô, não gosto desse cara, impeachment nele. Não. O impeachment é quando o cara comete crime de responsabilidade. O Bolsonaro tem 130 pedidos de impeachment pro Bolsonaro. Eu sou autor de vários, né? Porque, por exemplo, crime na saúde pública. Ele cometeu vários crimes na saúde pública. Porra, cara, o cara não comprou vacina. O cara superfaturou vacina. O cara não respondeu aos e-mails da Pfizer, né? Teve superfaturamento e teve compra de vacina com propina. Ele foi avisado. O Luiz Miranda, deputado, foi a ele e falou, olha, estão comprando a Covaxin com propina. Ele falou, isso aí é um esquema lá do fulano de tal, né? Isso foi dito numa CPI, ele nunca negou. Então, assim, é muito grave. Então tem muito crime crime cometido por ele. Por ter cometido crime, ele evidentemente tem que sofrer impeachment, tem que responder pelos crimes. Eu não tenho, vou falar um negócio aqui, depois eu volto quando acontecer. Eu não tenho a menor dúvida de que o Bolsonaro vai ser preso. A menor dúvida, pode não ser agora, pode ser. Bolsonaro e os seus filhos serão presos porque eles são criminosos. Cara, assim, eu não tenho problema nenhum de divergir, de discutir. Eu tenho projeto de lei com quem era opositor a mim. Vários. Como eu fui deputado estadual 3 vezes no Rio de Janeiro. O líder do PSDB era um amigo meu. A gente pensava um monte de coisa diferente. A gente tem lei juntos. É da hora. Lei juntos. Isso é democracia. Sim. Entendeu? Lei juntos. Eu e ele. Eu e o líder do PSDB na época lá. Né? Então, assim, isso é bacana da política. A gente votava contra um ou outro, a gente discutia, mas tem assunto que a gente concordava, a gente chegou a fazer lei junto. Isso é da política. Isso é bom. Sim. Né? Agora, crime. Ele cometeu muitos crimes. Crime contra a democracia, estímulo a atos golpistas. Ele cometeu todos esses crimes. Então, mas a gente não tem um sistema que o protege por causa disso, assim, em relação a isso? Porque, assim... a gente tem pessoas que o protegem. Então, né? O Aras não, claro. O Arthur Lira. O Aras, o Lira. Lira. O Aras também, né? Ajuda pra caralho. Não, sim, mas o Lira, ele tá numa posição que ele pode decidir se vai ou não pra frente essas paradas. Claro. E o Bolsonaro articulando... não deveria fazer isso. Então, deveria colocar pra... Mas se o Bolsonaro articulou pra colocá-lo ali, significa que ele tá ali pra uma... Eu acho que até o Lira tá ali, não foi por causa do Bolsonaro. O Lira tá ali porque o Lira tem maioria na casa, né? Não foi porque o Bolsonaro quis, não. Tu acha? Não, tenho não, certeza. Tu sabe. Tenho certeza. O Lira tinha uma maioria na casa e ganhou. E o Lira, inclusive, tem, às vezes, mais poder que o próprio Bolsonaro, né? No sentido de comandar o jogo político de Brasília. De comandar um jogo político grande ali. Então, também não interessa para o Lira e para o seu grupo o impeachment. Mas eu defendo isso, e certamente o texto da CPI da Covid vai trazer isso. Se tem pedido de impeachment, tem que botar para ser votado. Você acha que passa? Derrota ou não, entendeu? Vai depender. Derrota ou não, mas tem pedido de impeachment, bota para votar. O presidente não pode segurar um pedido de impeachment assinado por um determinado número de pessoas. Ah, é? Não pode, tipo, moralmente não deveria. falando, eticamente falando. Não deveria. Sim, entendi. Eu acho que a CPI da Covid vai fazer essa proposta, para que a lei faça isso. Sem dúvida alguma. Acho que o mais legal do impeachment do Bolsonaro seria o Lula concorrer com alguém que não seja o Bolsonaro. Acho que é o mais legal. E eu acho que é por isso que tu sente que o PT não quer o impeachment do Bolsonaro justamente para um retroalimentar o outro? Olha, enfim, não posso responder pelo PT, claro. Né? Mas assim, eu acho que tem muitos pedidos de impeachment que são do PT. É? Né? Tem vários pedidos de impeachment que são do PT, eles assinaram vários lá. Mas não significa agora, agora eu acho que assim, pode ter alguém que faça esse cálculo? Não dizem. Aí também não me cabe ficar interpretando o que o cara não disse. Claro. Né? Mas sem dúvida que a polarização Bolsonaro e Lula retroalimenta os dois. Agora, e aí... O próprio Bolsonaro deve ter mexido todos os pauzinhos para que o Lula saísse da prisão. O grande problema da terceira via, cara, é esse, assim, é porque tem uma terceira, mas não tem via, né? Né? Não tem via. Você vai pegar lá o Eduardo ou o Dória, né? Porque aí tem que ver o que
que a que convenção PSDB do PSDB vai É. decidir. Eu, sinceramente, não sei. Aí você tem o Ciro, você tem o Mandetta. Aí você tem o Moro. Aí você tem... Na verdade, o que não é Bolsonaro, o que não é Lula, é um conjunto de coisas que não é nada, na verdade. E é muito difícil que alguém ali represente o todo e substitua um dos dois. É difícil, né? Ter Então- esse avatar, né? Então assim, eu acho que essa terceira via, ela tem muita dificuldade, a não ser que aconteça alguma coisa e que... mas Bolsonaro vai desintegrar. A gente está 1 ano da eleição. 1 ano é bastante coisa, né? Mas eu não acho que ele vai desintegrar, não. Mas eu acho difícil o Bolsonaro desintegrar ao ponto de não estar no segundo turno. Eu também acho. Entendeu? A Por base isso... dele tá forte ainda. 7 de setembro meio que mostrou um pouco isso. E A por base isso... dele é muito dedicada. É muito dedicado, é muito fiel ao E cara. 20%, gente, vamos combinar. São 2 em cada 10 que a gente encontra. Não é pouca gente. Para defender este absurdo, né? Para defender este absurdo. Cara, a gente está falando de um cara que não tomou vacina, cara. A gente está falando de um cara que foi uma vergonha internacional. O cara usou a ONU para fazer uma live, porra. Por seus seguidores. É um negócio muito impressionante. É um cara que é vergonha internacional. Se você pensa ali... Eu fui criado em lugar popular onde não tinha uma criança pobre que não tomasse vacina. Vacina do sarampo, vacina da... A gente tem uma cultura com Cachorro. vacinação forte, né? O aqui no Brasil é referência mundial. O Brasil é referência mundial de políticas de vacina pelo SUS. Ele conseguiu criar uma cultura da não vacina, da não ciência. Eu acho que ele não criou, não. Tem uma quantidade ele enorme de tenta. gente que não vacina, porque ele criou dúvida. Mas sabia Sim, que o Brasil isso é um melhor que os crime, Estados Unidos cara. nesse sentido? Sim, porque isso não é só no Brasil, isso é mundial. Sim, Essa concepção, é. isso é mundial. Sim. Isso é mundial. O Isso é- Bolsonaro ele é um fenômeno que aqui é representado, ele representa esse fenômeno no Brasil, mas ele é um Mas em fenômeno outros mundial. lugares, É um fenômeno totalmente. Você tem toda a razão. da mudança da mídia. Mudou a mídia, mudou as estruturas que alavancavam candidatos. Você teve isso nos Estados Unidos, né? Você tem isso na Polônia, você tem isso na Hungria, você tem isso em vários Tudo, até lugares. no Brexit, né? Várias tem- coisas. exatamente. O mundo teve... assim, eu acho que as pessoas agora elas não estão mais comprando o status quo tão fácil. Elas não compram mais as instituições tão fácil, eles não compram mais as autoridades tão fácil, não compram mais a autoridade da ONU, por exemplo, tão fácil. As pessoas estão questionando mais. Eles sentem que essas organizações não representam elas. E com razão. Você sabe que tem um livro que eu li, cara, assim, que eu achei... É um livro fácil, assim, chamado Engenheiros do Caos. É de um italiano, traduzido, né? Claro, Giuliano De Empoli. Engenheiros do Caos. Ele explica como foi a ascensão da extrema-direita no mundo. E ele tem umas sacações, assim, que eu achei... Ele fala o seguinte, a extrema-direita é uma mistura do algoritmo com uma cólera. Porra! Igor, eu achei essa frase... Tem uma cólera e a mistura dessa cólera com o algoritmo Fudeu. é que gerou... É isso mesmo. E, cara, eu achei isso eu achei uma capacidade de resumir, assim, de fazer entender do cacete. Porque é isso. Tem uma cólera, tem um Uma mal-estar. raiva da sociedade. Pô, tu demonstrou isso aí direto. Pô, eu uma tenho. cólera. Eu né? tenho essa cólera. Assim, Acho pô, que mas todo mundo que mas eu tô vive no Brasil puto, devia isso ter. não pode ser assim. É. Pô, que merda. E é isso mesmo. Pô, imagina o cara que pega 3 horas de ônibus, né? Ganha mal, come mal, volta. Porra, a casa do cara não tem conforto, tem problema em casa. Esse cara tá puto com tudo. Tá puto com tudo. Então tem uma cólera. Aí esse cara tá num grupo de zap, que aliás, né? Hoje num não grupo tá. hoje ele não tá, né? Tá num grupo de zap. E aí, porra, o grupo de zap vai falando, assim, é uma cólera com o algoritmo que permitiu também que esses caras, numa situação normal, jamais fossem eleitos. Jamais fossem eleitos. É verdade. Porque o Bolsonaro ficou 30 anos como deputado e virou uma novidade. Isso que é muito sensacional. louco. Sim. O cara é 30 anos de um deputado medíocre. Ele foi 30 anos de deputado medíocre. Fez nada. Aí o cara vira uma novidade da política. Assim, o que aconteceu para esse mesmo cara que ficou 30 anos aqui sendo medíocre virar, Ele se conectou uma novidade. com as pessoas né? de outra forma. A novidade do nada. Como é que pode isso? É essa mistura de uma cólera com o algoritmo. Então a gente tem que falar sobre isso. Tem uma outra frase desse livro que eu falei negócio do Zap. O Zap ficou fora hoje, deve ter gente em crise, né? Existencial, dando cabeçada em poste. Mas, porra, tem uma outra frase deles que eu acho que é uma reflexão boa, ainda mais vocês que trabalham com comunicação e fazem um trabalho extraordinário.
Ele fala o seguinte, cara, a verdade não... E ele não tá falando isso pro Brasil, não, tá? Tá falando isso pro mundo, ele é um italiano. Ele tá falando o seguinte, cara, a verdade não é mais algo relacionado aos fatos. A verdade é um lugar que eu vou buscar conforto. Para pra pensar nessa porra. Total. Não é assim. A verdade não é um fato. Eu acredito naquilo que me faz me sentir melhor. Eu vejo isso no meu círculo pessoal, sabe? Tem pessoas que vivem perto de mim e que eles acreditam em cada coisa, cara, porque tem a ver com o que eles querem acreditar mesmo, sabe? E assim, e são umas paradas que tu tem dificuldade de acreditar que alguém acredita naquela porra. Tu fica, caralho, como assim tu acredita numa madeira de piroca? É. Porra. Aí que tá. Eu fico pensando se a gente tá vendo isso como um sintoma ruim dessa mudança. Mas será que isso não é aquela coisa, tipo... Eu acho que a sociedade tá febril. A gente tá, Também acho. A gente tá passando por uma doença que ela precisa ser... A gente tá aprendendo a lidar com a parada. Eu não sei se é uma questão de uma doença, mas é uma questão de fase de crescimento. Sabe quando o moleque tá na adolescência, tá espichando pra caralho, e começa a doer o braço, dói não sei o quê, ele começa a ver peito, o pinto cresce, ele não sabe o que tá acontecendo. Entendeu? Eu acho que é isso que tá rolando com a gente. A gente experimentou um poder novo, sociedade como um todo, na comunicação, de se conectar, de agora chegar... Olha, tem 2 gordinhos falando com um deputado federal. Tá ligado? E de igual para igual, a gente tá tomando uma parada, foda-se. Isso é uma coisa revolucionária. A gente tá tentando se acostumar com isso. E eu acho que durante esse processo... Mas esse é um desafio, né? Vocês Vocês entendem dessa porra muito mais do que eu, tá? Mas isso é um desafio, né? É um puta desafio, cara, Isso é um pra desafio, nós. cara. Assim, Isso é um desafio. a gente entra numa de... Porra, Eu fico desesperado. aprender um pouco com os caras. na real, a gente fica assim, mano, estamos vivendo um turbilhão de coisas e todo dia é um negócio novo, todo dia a gente percebe que o mundo mudou diferente, a gente tem que ficar se atualizando. Que mundo que eu vivo? Eu não sei mais, eu tô sempre aprendendo que mundo maluco é esse. A sociedade tá passando por isso. Mas eu acho que no futuro, eu sou otimista. Eu acho que no futuro a gente vai desenvolver uma maturidade de comunicação. Pô, eu torço muito pra você dar certo. Eu acho que sim, porque a gente só aumentou a liberdade de todo mundo, né? Pô, liberdade pra mim é sempre algo que causa transformações A gente aumentou positivas. a liberdade e a capacidade das pessoas encontrarem quem pensa igual, Também, né? você aumentou a liberdade Cara, das pessoas se deixa eu contar- alienarem também.